Bom dia, tudo bem? E aí, meu povo? Então, né, hoje eis que estou aqui, né, ainda não plena, com meu cabelinho branco aqui, grisalhinho, porém, né, o que uma hidrataçãozinha não faz na vida de uma mulher, né, gente? Vamos falar a verdade, até nosso cabelo precisa de um cuidado especial. E ontem eu fiz uma hidratação, já deu uma amansada na juba. Graças a Deus, né, por esses cremes maravilhosos que a gente tem para poder cuidar dos nossos cabelos. Porque vamos falar a verdade. Fazer um loirinho e ficar espigado, né? Ai, me dá desespero. Meu cabelo ontem tava péssimo. Péssimo. De verdade, assim, tava bem ruim. E aí eu não tava me sentindo bem com o meu cabelo, né? Apesar de não ser só aparência, mas é o que eu falei, ia me desconcentrar. Saber que eu tava com ele. Gente, que máximo, né? Ontem eu falei que era o último dia do mês e depois eu fui ver que eu estava errado, né? Que esse mês vai até 31 e eu bem, dia 30, é o último dia do mês e enfim, hoje é o último dia do mês, né? Dia 31 de janeiro de 2023. Né? Mais um dia que o Senhor preparou para nós, para esse tempo, né? Que a gente tira para poder ouvir a palavra dele, entender do que ele tem para falar, né? Nas nossas vidas e também para ministrar através das nossas vidas, né? Porque não é só nas nossas vidas que ele sustenta quando a gente ouve, a gente acaba transbordando isso na vida das outras pessoas. E às vezes é de forma involuntária, a gente nem percebe, né? O quanto a gente tem transbordado e derramado na vida das outras pessoas, né? Deixa eu só conferir uma coisa aqui que eu lembrei agora, se o microfone tá ligado. Tá ligado. Ligado. Então vamos lá. Hoje eu estava fazendo meu devocional agora de manhã, né? E eu tô lendo na parte de Êxodo, ali é onde fala Êxodo 25, né? Na verdade, eu tô mais para frente do que o 25, mas a partir do 25 ele começa a falar sobre a construção, quando Deus orienta Moisés a fazer a construção do tabernáculo, né? E eu acho assim, essa parte que eu falo, ela é cansativa, porque a gente tem que ficar lendo detalhes, porque a cortina tal cor, tantos metros disso, tanto não sei o que daquilo. Só que essa parte nos traz muito assim a clareza de quanto Deus é detalhista nas coisas que ele faz, o quanto ele é perfeito nas coisas que ele faz, né? E isso me, na hora que eu estava lendo, sabe, eu falei assim, meu Deus, eu falei, Senhor, eu falei, não é a primeira vez que eu leio isso, e ainda assim eu me surpreendo com a riqueza de detalhes, né? Porque ele se preocupa com a florzinha que vai ser colocada ali naquele lugar, né? Que é de ouro, que é de cobre, que é de bronze, que é de prata, né? E aí na hora me veio em mente a questão da criação do mundo, né? Quando o Senhor nos formou, quando o Senhor criou o mundo, quando o Senhor fez tudo que existe, tudo que os nossos olhos contemplam hoje, né? E muito além, porque com o passar de todo esse processo, né, nós tivemos aí um dilúvio no meio do caminho, né, tantas coisas mudaram comparados com aquela perfeição inicial que o Senhor criou. Mas se ainda assim, hoje nós podemos olhar para o céu, olhar para o lado, olhar para uma montanha, olhar para o mar, olhar para algum lugar e falar assim, meu Deus, que tamanha perfeição da criação, né? Imagine lá, né? Naquele tempo onde realmente não tinha ainda a destruição dos homens, né? A ganância do homem ainda não tinha destruído tanta natureza, não tinha consumido com tantas coisas, né? Igual a gente tem hoje, né? E aí eu fui, né? Claro, escrevi, né? O devocional e coloquei quantos detalhes maravilhosos, Senhor. O Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Desde a criação do mundo, o Senhor já derramou de pura perfeição e beleza sobre nós. Analisando os detalhes da criação, eu posso dizer que Deus é simplesmente tudo. Ele é trabalhado na beleza. No primeiro dia da criação, Deus criou a luz e as trevas, né? Ele separou dia e noite. A gente vê os detalhes. Então, no primeiro dia, um dia para Deus não é igual para nós, né? E nem assim, é muito claro para mim que Deus não veio com uma varinha e pim, 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 né? E falou assim, não, luz, trevas. Não. Ele detalhadamente
em tudo que ele fez nessa criação maravilhosa dele, ele fez perfeito. Ele fez já sabendo como, o tempo, a forma, como cada coisa ia acontecer nas nossas vidas, né? E aí no segundo dia ele separou o céu, o mar e a terra, né? Ele fez o firmamento, né? Como a gente fala, o céu, aonde ele separou, ele colocou realmente ali detalhes, né? Então assim, esse segundo dia, para nós, porque na palavra diz que um dia para Deus é como 100 anos para nós. Né? Não está comprovado isso, né, 100%, mas assim, eu não consigo dizer, né, falar, ó, afirmar com 100% de certeza que equivale a isso, mas uma comparação é que a gente não pode se comparar com nada, nem no tempo de Deus, nem como é o tempo de Deus para as nossas vidas, né? Não tem como a gente fazer essa comparação, a gente mensurar isso, é algo imensurável, né? E aí no quarto dia, no terceiro dia, Deus separou terra, água e fez toda a vegetação. Nesse momento eu já começo a ficar assim, né? Porque até então eram coisas enormes, né? Se a gente for parar para pensar. Porque às vezes eu tô sentada aqui, eu olho o mar e falo assim, meu Deus, parece que tá logo ali o fim, né? Não dá, eu não sei se sou só eu, mas a sensação é que o horizonte está ali, tipo assim, é acessível, dá vontade, tem hora de sair nadando para ver se a gente chega no final, né? E é uma coisa muito extensa, né? Assim como o céu, é algo inatingível, né? Ninguém consegue tocar lá, né? Então, assim, até aqui a gente vê grandes coisas, né? Parece que não deu tanto trabalho para Deus fazer, né, nessas riquezas de detalhe, porque ele só fez a separação. Mas aqui no terceiro dia ele começa, separou terra, água e fez toda a vegetação, né? Nesse dia ele já começou a trabalhar na beleza das nossas plantinhas, né? Se fazer aquilo que gera semente, aquilo que gera fruto, aquilo que vai alimentar. O Senhor já tinha tudo, que nem eu falo assim, ele não decidiu fazer aquilo naquela hora. O Senhor não é pego de surpresa nas coisas das nossas vidas, sabe? Ele não decidiu naquele momento, pim, agora eu vou fazer uma acerola, vou fazer uma laranjeira, vou fazer um não sei. Não, não foi assim. O Senhor já sabia que o nosso corpo ia precisar, o Senhor já sabia que ele ia criar o homem, que ele ia criar a humanidade dessa forma, e ele já sabia de tudo aquilo que a gente precisava. Então, assim, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, e eu falo isso para vocês porque é para mim, primeiramente, como eu falo, né? Que o Senhor não é pego de surpresa. Em tudo nas nossas vidas tem plano e tem propósito, né? E aí no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas, né? Imagina, né? Essa riqueza sem o sol, como que a gente ia viver? Não existe vida sem sol, porque o sol ele traz realmente, ele traz vida para as plantas, ele traz vida para nós, ele traz vida para a humanidade, né? Não tem como dizer que não, porque através da luz do sol, a energia que vem nessa luz do sol nos gera vitamina no nosso corpo, né? Não estou dizendo que é energia zen, né? Eu estou dizendo realmente assim o que produz em nós, né? O que produz na natureza, a gente precisa da luz do sol, né? A lua e as estrelas têm as suas funções, né? Toda as coisas mudam conforme as estações, né? A mudança da lua, né? Por que, que a lua é crescente, minguante, né? Não tem uma coisa mística, mas tem uma coisa comprovada cientificamente que isso tudo interfere na produção, na pesca, enfim, né? Na vegetação, no nosso corpo também tem coisas, né? Por quê? Porque justamente o Senhor fez com detalhes, com riquezas de detalhes. Eu aqui não vou saber falar para vocês, porque realmente eu não fui a fundo para poder estudar sobre a Lua, e enfim, só estou falando sobre a riqueza e a beleza dos detalhes da nossa criação, da criação de Deus sobre as nossas vidas, né? E no quinto dia, Deus criou a vida animal aquática, né? E aí, aonde o Senhor fala, né, que toda alma vivente ali que multiplique, né, que eles produzam entre si, reproduzam entre si nas suas espécies, né, e ali já começou os detalhes, porque quando às vezes a gente, né, faz um mergulho ou quando a gente olha num aquário, meu Deus, o que que a gente vê ali? Claro que é um pedacinho, né,
porque eu não sei quantas já assistiram aqueles programas que passam na TV, onde passa sobre essas questões, né, da natureza e tal, e tem essas partes das profundezas lá do mar, estudando sobre isso. Meu Deus, tem tanta coisa que é mistério, tem cada espécie que a gente nunca nem imaginou, né? E tudo isso faz parte da criação do Senhor. Então imagina os detalhes, a riqueza, o porquê, para quê, cada item, né? E aí, no sexto dia, Deus criou os animais da terra e inclusive o homem e a mulher, né? Então, assim, Deus é maravilhoso naquela criação. Quando o Senhor veio criando tudo aquilo que nós iríamos precisar. O Senhor tem cuidado já de tudo aquilo que nós precisamos, né? Às vezes a gente não consegue sentir tudo isso porque nós estamos procurando no lugar errado, né? E em tudo o Senhor colocou motivo de existência. O porquê aquilo existe, o para que aquilo existe, né? Então, assim, não existe nada que foi criado por Deus que é inútil. Tudo que foi criado por Deus é útil e é utilizado na nossa vida. Não tem como dizer que não, né? E aí Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Eu até anotei isso aqui. Eu não vou entrar em outros méritos, porque, né, eu estava falando sobre o tabernáculo, eu só quis voltar nessa questão da criação para realmente a gente entender. Né? Eu antes achava assim que era algo muito superficial, mas não é algo muito profundo. Nosso Deus, ele é profundo, ele é um Deus de profundidade, ele não é um Deus de ficar no raso. Né? Quando Deus planeja algo para nós, ele já orquestrou tudo aquilo, sabe? Já está planejado tudo aquilo. A nossa vida, antes mesmo que a gente viesse para cá, já estava escrito, já estava, sabe, tudo feito da forma, da onipotência, da onisciência dele. Né? Não adianta a gente querer racionalizar a nossa mente, até mesmo na palavra diz que a gente não tem capacidade de conseguir entender o que Deus tem para nós, o que Deus faz em nós, o que Deus é para nós. Nem mesmo nós sabemos, né? Mas por isso que a gente tem que se apegar a Ele, né? Não tem outro jeito. E assim, uma coisa que ficou muito clara para mim, né? Deus tem tudo isso para nós, né? Deus é tudo isso para nós e nós, né? E nós. Nós temos colocado no Senhor a nossa obediência, a nossa confiança. Nós temos feito os ajustes que o Senhor tem pedido para que a gente faça, porque quando a gente começa a caminhar com Deus, a buscar entender realmente, né, toda essa perfeição, essa grandeza dele, essa preciosidade que ele é, o Senhor nos pede para fazer alguns ajustes nas nossas vidas. É quando a gente começa a sentir algumas mudanças que a gente fala assim, meu Deus, estava melhor antes do que está agora. Desculpa. Tá melhor antes do que tá agora. Se eu soubesse, eu não tinha nem começado. Né? Algumas coisas passam pela nossa mente quando a gente começa a ter esses ajustes que o Senhor peça para que a gente faça, né? Ele pede por quê? Porque ele é perfeito. Ele não quer, ele sabe que a perfeição para nós é impossível, mas ele quer que a gente tente fazer. Ele quer que a gente faça o nosso melhor. Até aqui eu cheguei, Senhor. Até aqui eu consigo. Até aqui eu vou porque está dentro daquilo que eu consigo, Senhor. Mas daqui para frente é o Senhor quem faz. Né? E quando eu falo nessa questão de ajuste, para mim, na hora que eu estava fazendo meu devocional, veio muito essa questão assim, a gente busca, a gente quer, a gente faz, né? Não, porque eu vou fazer, vou acontecer. Quando o Senhor começa a modificar as coisas nas nossas vidas, né? A alinhar e a voltar para o plano inicial dele para nós, a realmente assim colocar as coisas no eixo, né? Porque a gente tem uma tendência a fazer uma baguncinha, né? Como eu falo, às vezes a gente toma as decisões sem antes perguntar para Deus. Às vezes a gente pergunta e não tem tempo, né? Não tem paciência para esperar a resposta. Às vezes a gente quer para ontem, né? Eu, pelo menos na maioria das vezes, eu vejo que assim, a minha ansiedade às vezes em resolver certas coisas me faz precipitar em algumas decisões aonde eu tomo na cabeça. Mas, né, como eu falo,
Deus é maravilhoso, ele é perfeito, ele é bondoso, ele é misericordioso. E aí a gente volta e fala, Senhor, né? Aí volta assim com o rabinho no meio das pernas, né? Tipo, fiz, agora eu preciso de ajuste. E aí não quer dizer que com esses ajustes que a gente vai fazer, a gente não vai ter a consequência daquilo que a gente já fez. Tudo que nós fazemos na nossa vida gera consequência. Seja na nossa vida, ou seja na vida de alguém, a gente sempre vai impactar de alguma forma. E essas consequências têm que ser cumpridas. Por mais que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos alinhe novamente, a gente ainda vai estar colhendo sementes que nós plantamos lá atrás, né? Então, assim, a gente está aberto a obedecer o que Deus quer, a aceitar esses ajustes que o Senhor tem para fazer e a confiar de que, assim, beleza, o processo começou, estou sendo moída, passo pela moagem para transformação, né? Porque é isso que acontece. A gente normalmente passa por um período onde a gente é moído mesmo, não tem como dizer, não vou falar aqui que é só flores, sempre falo, gente, não é só sininho, só flores descendo, não, o processo dói. Existe uma coisa chamada dor do crescimento que acontece, né, quando a gente está passando, nós passamos por isso, mas eu nem lembro, mas assim, eu vejo pelos nossos filhos, né, nesse processo da adolescência, quando eles passam da pré-adolescência para a adolescência, é uma fase da expansão dos ossos. Acho que até antes, se eu não me engano, o Pedro com uns 7, 8 anos, eu tive que levar ele no médico para ver, porque ele estava crescendo muito rápido e aquilo estava doendo demais, né? Então, assim, para que a gente cresça, vai doer, tá? Não adianta falar que, ai, nossa, é só isso, só aquilo. Não, não é. Dói, dói sim, a gente vai se sentir desconfortável, a gente vai ter momentos que a gente vai olhar e vai falar assim, meu Deus, mas é para isso mesmo? É isso mesmo? E vai, só que assim, confia. Aí entra a parte da confiança, onde a gente tem que confiar, Senhor, eu tô indo, tá doendo, mas eu sei que essa dor vai passar, que isso vai mudar e que o Senhor tem um plano muito maior para mim, porque tudo que o Senhor faz é bom e é perfeito. Então, assim, o devocional de hoje vai ficar desse tamanho hoje. Eu vou só fazer uma oração e eu quero assim que vocês reflitam, né, sobre isso. Então, o que eu li hoje, tá, no meu devocional, tá em Êxodo, começa ali no capítulo 25 e vai até hoje eu li até o 28, né? Que é onde fala, é meio às vezes cansativo, porque ele vai repetindo muitos detalhes, mas gente, fala demais com a gente para a gente poder entender o tamanho, tipo assim, que Deus se preocupa com a cor da cortina, que Deus se preocupa com o detalhe dourado que vai ser, entendeu? Tipo, bordado ali. É muita coisa. Então, assim, essa palavra ela nos remete a várias coisas. A nossa vida, ao nosso corpo, que é templo do Espírito. Uma vez o Senhor falou comigo muito claro sobre isso, tipo assim, imagina, né, que naquela época era o tabernáculo, depois foi o templo de Salomão também foi feito, né, meu Deus, quando Salomão fez o templo do Senhor, fez assim de uma forma espetacular, não tem como, uma riqueza de detalhes e fartura e tudo de maravilhoso, tudo de lindo, meu Deus do céu, eu fico imaginando tanto ouro, né, eu adoro ouro, só não posso ter muito ouro, mas eu adoro. Mas assim, ficar imaginando o tamanho daquela beleza. E hoje nós somos esse templo do Senhor. Né? Naquela época as pessoas não conseguiriam ter o entendimento que a gente tem hoje, né? Eu creio assim, devido à época mesmo, tudo é de época, né? E hoje a gente tem esse privilégio, né? Depois de todas as coisas que vieram se confirmando e fazendo, hoje a gente tem o privilégio de permitir que o Espírito do Senhor habite em nós. E aí, como é a riqueza de detalhe dos nossos do nosso templo, né? Do templo do Senhor, que somos nós, o nosso corpo. O que a gente tem entregue para Ele? Num dia eu levei uma chapuletada na minha cabeça. Por quê? Porque a pessoa estava nem aí. Eu comendo realmente pensando assim, não dá nada não. Tipo assim, sabe? E me tuchando de coisas, porque quem não gosta de fritura, quem não gosta de fritura, é difícil a pessoa que não gosta. Claro, muitas das pessoas são acostumadas a comerem coisas que não é fritura.
Até que eu comecei a acostumar, a entender o colesterol baixar, as coisas mudarem, né? Mas antes, meu Deus, aquilo era para mim, né, algo fundamental. Aí você cai na questão da bebida também, né? São coisas que a gente acaba colocando no nosso corpo que assim, poxa, faz bem, isso tá no detalhe do que Deus colocou para as nossas vidas, né? É um lugar abençoado, é um lugar santo que o Senhor criou, né? Porque adorar o Senhor, a gente vai no santo dos santos para poder adorar o Senhor. Então assim, o que eu estou fazendo do meu corpo? Ah, eu vou lá, faço sexo com qualquer um. O que eu estou fazendo do meu corpo? Onde eu estou expondo o meu corpo? Um corpo que é templo, que é habitação, que é morada de Deus. Né? A gente canta muito isso nas nossas músicas hoje, mas será que a gente tem parado para pensar nisso? A gente tem parado para pensar na perfeição que é o Senhor, na criação dele, em tudo, nós, nas coisas materiais que estão ao nosso redor, né? Porque é nos detalhes também das coisas, né? Assim, ó, rapidinho. A gente começa a ter experiência com Deus, a gente começa a ver que fala assim, meu Deus, eu nem imaginava isso. Tipo, a gente vê o Senhor como ele costura detalhes, pessoas nas nossas vidas, pessoas que entram, pessoas que saem, pessoas que, né, que estão ali. É surreal a forma que o Senhor faz. Ai, Fábio, você vive o tempo todo, da forma que você fala, parece que você vive. Né? Ontem eu estava falando com uma amiga sobre isso, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, da forma que a gente fala, porque dá a impressão de que eu vivo assim, que, nossa, só recebo as bênçãos. Só, nossa, vivo só, né, na delicinha da água de coco geladinha. Não, 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 não. Muito engano, muito engano. A gente passa sim pela prova, passa pela dificuldade, passa pela moagem, passa pelo entendimento, passa pela volta colhendo aquilo amargo que eu plantei lá atrás para eu poder comer agora, passo pela correção, pelo fato de estar fazendo as coisas que nem é, é tudo. Quando eu entendo uma coisa de Deus, eu tento obedecer aquilo que o Senhor está falando para mim. E não é fácil. Por exemplo, uma coisa simples, eu acabei de falar sobre a questão do cuidado com o meu corpo. É uma coisa que o Senhor vem martelando, martelando, martelando. Aí parece que todos os lugares que eu vou, alguém tá falando sobre o bendito cuidado com o corpo pela questão, sabe, tipo de tudo. Aí você começa a ver o que a comida faz com o teu corpo, o que aquilo faz com o teu corpo, o que aquilo faz com o teu corpo. Eu falei, meu Deus. Falei, tá na hora, né, Senhor? Porque ele já tinha me batido, né? Tipo, me disciplinado lá atrás, me falado, me corrigido, e eu, é com ela, mas não é comigo. Tipo, né? A gente sempre brinca com as meninas, as minhas amigas, né? Que são vocês que escutam boa parte do devocional. Ah, tipo, a gente brinca quando que a gente vai ser fitness, né? Mas assim, gente, é muito real isso. Porque aí entra essa parte, ah, parece que é só recebo, só recebo. Não, aí quando eu obedeço, dói. Porque a obediência ela é uma coisa que contraria a nossa vontade. Então, por exemplo, quando eu vou na academia, não é minha vontade, mas eu estou indo fazer uma atividade física, eu não estou indo para ficar malhadona, gostosona, é claro que eu quero muito, amém, né? Mas assim, eu estou indo para quê? Para recuperar a saúde, para buscar a saúde, para me manter saudável, porque eu entendi que o Senhor tem um plano na minha vida que não é mostrar o meu corpo para as outras pessoas, não é, sabe, só me sentir bem, não. O Senhor precisa do meu corpo para poder levar a palavra para as outras pessoas. O Senhor precisa da minha vida para poder abençoar a vida de outras pessoas. Sabe, eu entendi isso e isso tem me forçado a fazer. Então, assim, quando a gente é forçado a fazer alguma coisa, não é gostoso. Então, assim, eu só quero dizer que as bênçãos que eu recebo não quer dizer que é uma troca, mas quando eu obedeço o Senhor, não tem como eu não ganhar um mimo dele. É inevitável, de alguma forma ou de outra. Às vezes, assim, os mimos que eu recebo são os testemunhos que vocês me dão. E nem é comigo, mas de qualquer forma, para mim é um mimo, sabe? Então, só queria dar essa passadinha para poder falar isso e vou orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas, pelo teu amor, ó Deus, pelo teu cuidado que é infinito, Deus, conosco. Pai, quando nós falamos sobre isso, Pai, quando a gente entende, Senhor, a perfeição da tua criação, o quanto o Senhor é perfeito, o quanto o Senhor é, Pai, o quanto o Senhor não foi, o Senhor não vai ser, mas o Senhor é maravilhoso, Deus. O quanto o Senhor é soberano, o quanto o Senhor é justo.
o quanto o Senhor é perfeito, Pai. Não tem, Senhor, como não alegrar o nosso coração de saber que nós podemos confiar as nossas vidas a Ti, sabendo que o Senhor tem o plano perfeito para cada um de nós. Pai, nesse dia, Senhor, eu quero colocar a minha família na Tua presença e a família de todas as pessoas, ó Deus, que estão fazendo essa oração. Pai, pedindo, Deus, o Teu toque precioso, pedindo o Teu cuidado, Senhor. Pedindo, a Deus, que o Espírito Santo venha, ó Pai, com convencimento. Venha trazer, Senhor, a visão novamente, ó Deus, para cada família, Pai, para cada lar. Pai, que lares que estão desestruturados, ó Deus, que estão longe da Tua vontade, ó Deus, longe do Teu plano perfeito, que essas pessoas, ó Deus, possam começar, Pai, a se mover e a ajustar esses lares. Que eles tenham, Senhor, o acesso imediato ao Teu Santo Espírito, que eles possam entender que o Senhor está disponível, Deus, para todo momento, para que nós possamos mudar de vida, Senhor, mudar as nossas maneiras, ó Deus, de agir, de viver, ó Deus, de todas as coisas. Pai, não é tarde, Senhor. Que cada pessoa tenha o convencimento, ó Deus, de que não é tarde, Deus. O Senhor traga sobre a vida, ó Deus, de cada pessoa a alegria, Senhor. A estação perfeita, Deus, para o tempo que elas estão vivendo. Que mesmo, Senhor, em meio às correções, em meio aos ajustes, em meio às provas, em meio ao deserto, nós possamos encontrar a alegria que vem do Senhor. Porque a Tua alegria, Senhor, é a nossa força. A Tua palavra nos garante isso, Senhor, e é disso que nós queremos viver, independente da situação, Senhor. Se estamos bem, se estamos mal, se conseguimos, se não conseguimos, se alcançamos ou se não alcançamos, Senhor, se nós fomos ou não, se tudo, Senhor, tudo, independente, Senhor, de cada coisa que vai acontecer nas nossas vidas, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, porque o Senhor é bom. Em tudo que o Senhor faz, o Senhor é bom. Pai, nesse dia, quero colocar também o Brasil na Tua presença, Pai. Quero orar, Senhor, e clamar pela nossa nação, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Deus, tem notícias, Pai, que é de arrepiar, Senhor, essas questões de uma mudança, Pai, nessa criação perfeita que o Senhor fez, homem e mulher. Deus, o Senhor nos criou perfeitos, Pai, o Senhor nos criou um para o outro. Deus, estão fazendo isso com crianças, Pai. Ah, Senhor, pegando os teus pequenos, a tua palavra diz, ó Deus, que ai daquele, Senhor, ai daquele, Deus, que desviar, que estragar, que prejudicar, Senhor, um dos seus. Ah, Pai, a tua justiça é perfeita, que o teu tempo seja perfeito, ó Deus, que a tua mão, Senhor, justa e maravilhosa esteja sobre essa nação, Pai. Deus, eu sei, Deus, que o Senhor é um Deus de milagre, eu sei que o Senhor é um Deus que faz todas as coisas, Pai. Mas nós também, Senhor, temos que nos posicionar. Ensina-nos, ó Deus, a nos posicionarmos, Deus, a não concordarmos, ó Deus, com todas as coisas. Que nós possamos, ó Deus, tomar um lugar de postura, pensando, ó Deus, nos nossos filhos, nas gerações dos nossos netos, ó Deus, na humanidade, Senhor, daqui para frente. Que nós não venhamos ser egoístas, ó Deus, de pensar só no nosso hoje, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que o Senhor venha, ó Deus, sobre essa nação, com a tua justiça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Um dia maravilhoso e abençoado para vocês. E qualquer coisa, né? Grita como sempre, chama, a gente conversa, né? A gente ri junto, chora junto, fala, né? Enfim, essa é a nossa vida, né? Eu amo passar por aqui, falar com vocês, como eu falo, é um tempo para mim realmente em que eu entrego meu coração, eu aprendo demais, demais, né? E eu só tenho que agradecer pela vida de cada um de vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e cuide e guarde a vida de vocês. Tchau, tchau, até amanhã.